uma cidade de assassinos, referências a beisebol e um cast diversificado. Com vocês o review de Hakata Tonkatsu Ramens. E a primeira coisa que chama atenção nesse anime, sem você ver trailer, sinopse, ou até passando pelas imagens mais básicas, é o nome, Hakata Tonkatsu Ramens. E você pegando ele, você pensa que é algo relacionado com culinária, ou no mínimo slice of life. É óbvio que Hakata Tonkatsu Ramens não tem nada a ver com culinária. O nome em si, destrinchando aqui rapidamente, Hakata é a cidade onde tudo acontece, Tonkatsu é um tipo de carne de porco frita, e Ramen você já sabe que é aquele tipo de sopa de macarrão que você já está acostumado a ver com Naruto, etc. E juntando tudo, quer dizer que se trata do ramen com tonkatsu da cidade de Hakata, algo que é muito comum no Japão, já que cada província tem o seu ramen no qual ela é especializada, algo que você pode ver com excelência no fantástico mangá Gourmet, o qual eu vou linkar o review que eu já fiz dele também aí embaixo na descrição. E aí vem a pergunta, então esse título foi escolhido aleatoriamente? Cara, pior que existe um porquê dele estar aí, mas pelo menos na minha opinião, o maior propósito é justamente de chamar a atenção daquilo que é tão estranho que você não desvia os olhos e você quer saber o porquê. Mesmo o porquê sendo extremamente tosco. Um dos personagens centrais da trama, Bamba, o detetive, ele gosta muito de Hakata Tonkatsu Ramens, é o prato favorito dele. E ele vai numa barraquinha no meio da cidade que vende justamente esse tipo de ramen e que os personagens normalmente se encontram lá para conversar, bater um papo, mesmo que a comida em si nunca é mostrada, nunca é o foco. E por algum motivo bizarro, eles também participam de um time de beisebol chamado Hakata Tonkatsu Ramens. Eu sei que é um tipo de piada, mas sinceramente é o ponto mais fraco de toda a trama. Eu já vou falar o porquê. Hakata Tonkatsu Ramens gira em torno de vários personagens. Nós temos o hacker, o torturador, nós temos o ladrão, todos eles meio que do meio underground da cidade de Hakata, a qual é dita como a mais violenta de todo o Japão, pelo menos nessa parte do submundo, a ponto de existir inclusive um assassino de assassinos, um Niwaka Samurai, que é também o plot do primeiro arco. E aqui entra uma parte um tanto quanto estranha, pois eu tô falando de arcos num anime de 12 episódios, pois, acredite, ele tem mais ou menos uns 5 ou 4 arcos bem distintos de 3, 2 ou 4 episódios, e no meio de um arco, entre outros, nós temos o que chamamos de intermission, que é um episódio específico para você dar uma relaxada, sabe? Geralmente são episódios focados em comédia, e aí que entra a questão que eu falei do time de beisebol. Todos os episódios de intermission são focados no time de beisebol Hakata Tonkatsu Ramens, que é basicamente um time formado com todos os personagens que apareceram até então na trama e que permaneceram vivos. E cara, isso é algo extremamente ruim, pois eu sei que é pra relaxar, mas tira completamente o clima do anime, que ele tem um ritmo extremamente bom, só que aí tipo, as tramas acabam de forma extremamente rápida e aí vem um episódio muito merda que parece filler e que você pode pular na maioria das vezes sem problema algum. Não que não exista referências a beisebol no restante do anime, mas quando a gente tá no intermission, as referências são algo bem mais difícil de se entender, e juntando com as piadas fracas e a trama medíocre que você tem desses episódios, fica algo muito, mas muito merda. E o único comparativo que eu consigo fazer aqui são aqueles episódios de futebol que você tem de vez em quando no anime Eureka 7, que eu sinceramente também não entendo por que eles existem e que parece que é pra você se familiarizar mais com os personagens interagindo. Só que em ambos os casos, tanto Eureka 7 quanto Hakata Tonkatsu Ramens, os personagens interagem toda a hora, e esse é o ponto forte de ambas as tramas. Porém, esses intermission acaba que, sei lá, cara, parece que tenta forçar ainda mais algo que você já tá tendo, já tá recebendo a cada episódio. E já que tocamos nos personagens, os principais aqui são Bamba, o detetive, que tem um certo segredo que é revelado bem no início, mas
mas eu vou deixar pra vocês descobrirem. E Ling, que é um personagem crossdresser, né? No caso, aquela pessoa que se veste com roupas do sexo oposto. E o interessante aqui, pelo menos no caso do Ling, é que ele é chinês e ele tem essa coisa do crossdresser, né? E apesar dele ser um crossdresser, ele fala constantemente de que ele não é gay, e sim uma pessoa hétera. E é algo que realmente acontece. Existem pessoas que gostam de se vestir com roupas do sexo oposto apenas porque se sentem bem, se sentem bonitas, ou bonitos no caso, se utilizando dessas roupas. E tudo isso que eu acabei de mencionar é tabu para a sociedade japonesa. E esse não é o único tabu apresentado na trama. Nós temos um casal de personagens gays com uma filha adotada, sendo a garota Misaki uma loira. Seu pai, Jiro, é um rapaz com tendências de vestuário europeu e que claramente apresenta tendências homossexuais. Enquanto José Martinez, que provavelmente é brasileiro por esse nome, o torturador, é um cara negro, alto, que destoa completamente de tudo que existe no Japão. E ele é bem masculino, apesar de ser gay, tanto que é revelado apenas no final do anime, lá no último arco, que os dois são um casal. Nesse momento deve ter gente que tá assistindo esse vídeo e pensando, mais um anime pra Fujoshi. Cara, existe sim umas piadas falando do Bamba com o Ling. O Bamba tem uma certa tendência bissexual, tem todas essas coisas que eu falei, mas esses personagens que eu citei são os únicos que tem alguma ligação assim com o sexo oposto de uma forma não convencional, e ainda assim nada disso é explorado de maneira romântica, ou até mesmo as interações não são tipo aquele clichêzão de que tipo, os caras vão ficar desmunhecando toda hora, etc. Não, o foco aqui é a história dos assassinatos, do detetive, etc. Não tem nada a ver com esse lance de que eles são um casalzinho. Eles realmente não tem nada disso de o Ling vai ficar com o Bamba. O único casal mesmo é aquilo que eu falei, o torturador e o cara da vingança. E agora focando nos outros personagens, esses que eu falei são tabus que a gente do ocidente até que consegue compreender, porém existem algumas coisas que são muito específicas da sociedade japonesa. Um exemplo que eu vou te dar agora é o Saito. Ele é aquele cara extremamente carismático que estudou, etc. Mas até hoje ele tem que fazer o arabaito, pois ele não consegue nenhum emprego fixo. Tem também o Yamato, que é aquele cara extremamente bem vestido, mas que não passa de um ladrãozinho barato. E o próprio Senhor dos Ramens pode ser dito como uma personificação do velho japonês que tem que continuar trabalhando, mesmo que em outro ramo, após a aposentadoria, pois ele recebe muito pouco do governo japonês. Ou seja, tem um certo puxão de orelha aí pros nipônicos. Mas, no geral, o interessante desses personagens é quando todos eles estão juntos e interagindo. Quando não existe uma missão mesmo, você se sente até que amigo dos personagens. Então, quando parte pra parte mais tensa, você fica um tanto quanto nervoso, pensando, será que vai acontecer alguma coisa com algum deles? Pelo menos no início da trama. Pois com o tempo você vai vendo que, na verdade, nenhum deles vai morrer durante a história, pelo menos no início dessa primeira temporada, o que acaba que tira um pouco do impacto, pois se trata de uma série sobre assassinatos, então você fica naquela de tipo, porra, então não existe nenhuma ocasião que algum deles pode se ferir gravemente ou morrer, não existe nenhum tom dramático em cima de absolutamente nada. A única cena que choca um pouco é um personagem coadjuvante que parece um pouco com o velho dos Ramens, que você pensa assim, puta merda, o velho morreu, e agora sim a trama vai ficar legal, pois eles vão se vingar, fazer uma coisa bem do caramba e tal, mas nunca acontece, pois é apenas um personagem com um design similar e que aparece muito rápido em cena, dando essa sensação errônea, mas rapidamente você percebe que os outros personagens não estão ligando pra isso, e logo eles se reúnem, adivinha onde? Na barraquinha de ramen. Ou seja, temos referências chatas a um esporte nacional do Japão, que ninguém do Brasil conhece porra nenhuma, tem piadas um tanto quanto toscas, algumas até que um pouquinho melhor, mas no geral não valem de nada. Os arcos acabam muito rápido, existem alguns momentos inconsistentes e nada gera impacto.
Logo, o que te faz seguir a cada novo episódio são os plot twists, a intriga e o clima rápido que você tem dentre os arcos, que infelizmente é interrompido pela intermission. Fora as lutas extremamente bem coreografadas, que, cara, deveria, na minha opinião, ser um foco bem maior da trama e deixar os personagens um pouco mais de lado, pois vocês focando muito nos personagens, mesmo os arcos, tendo um foco assim para explicar cada um deles, colocando num clima meio de Durará, afinal os dois são light novels, existe inclusive um crossover entre ambos, mas eu acho que precisava desse um pouco a mais para fazer esse anime ser realmente digno de ser assistido. E o final só concretiza isso que eu acabei de falar, pois ele acaba com a história do Ling, mas a história de todos os outros personagens fica em aberto. E é por isso que, pelo menos por agora, enquanto existe apenas uma temporada, eu não recomendo Hakata Tonkatsu Ramens. Quando sair a segunda, se sair, aí a gente conversa de novo, beleza? E agora a parte das recomendações para você que ficou tão frustrado quanto eu ao assistir Hakata Tonkatsu Ramens. Digo, eu me diverti até, porém chegando no final... velho, não deu. E por coincidência, eu vou recomendar pra vocês exatamente um anime que não tem final. Mas espera um pouco que eu vou me justificar. O esquema que ocorre em Hakata Tonkatsu Ramens, eu sei que lembra do Urará, mas pelo menos pra mim me lembra mais o Get Backers, pois são uma série de arcos separados, de missões, etc., com personagens bem carismáticos que vão crescendo ao decorrer da trama. E o Get Backers tem um foco muito maior nas lutas, que é algo que me agrada bem mais e que eu senti falta justamente no Hakata Tonkatsu Ramens. Porém, como eu já falei, não existe um final em Get Backers, eles simplesmente param no final do último arco, ou pelo menos o que aparenta ser o último arco, e então pegam um fusquinha e vão pra praia, sem motivo algum. Chega a ser hilário eu falando pra vocês, mas pra quem assistiu, cara, a segunda temporada na época, foi triste demais. Eu tenho um amigo que parou de ver anime por conta desse final. Porém, cara, agora com o acesso que a gente tem à internet, essas coisas assim, basta você pegar o scan que traduziu Get Backers e então ler o mangá, cara. Você assiste o anime até certo ponto, pula pro mangá, ou então se preferir, velho, já pega o mangá de uma vez e se divirta. E é isso, gente, vamos ficando por aqui, espero que vocês curtam aí o vídeo, deixa aí embaixo o seu comentário, fala o que você achou de Hakata Tonkatsu Ramens, e aí vai a pergunta do dia. Qual outro anime que você conhece que tem personagens tão diversificados quanto Hakata Tonkatsu Ramens? E é isso, gente. Fui!